Se você está passando por um momento de dor, de dúvida ou até mesmo de vontade de desistir, fica comigo, porque essas histórias vão renovar sua fé e te lembrar que com Deus o deserto nunca é o fim. Quantas vezes, ao olhar para trás, você se lembra das vitórias que Deus já te deu? Eu consigo pensar em tantas na minha vida. Momentos em que eu achei que não ia conseguir, em que tudo parecia perdido, mas Deus sempre me dava uma providência. Ele abriu portas onde não havia caminho e me levantou quando eu estava caído. Mas sabe de uma coisa? Mesmo sabendo de tudo isso, eu continuo enfrentando o deserto. Momentos difíceis em que me pergunto: será que vou aguentar? Será que Deus ainda está comigo? Talvez você também já tenha se sentido assim. Hoje quero te lembrar que o Deus das nossas vitórias passadas não nos abandona no meio do deserto. Ele é fiel. E é sobre isso que vamos falar hoje. Sobre homens incríveis da Bíblia que enfrentaram desertos emocionais profundos, mas descobriram, assim como nós podemos descobrir, que Deus nunca nos deixa sozinhos. O profeta Elias. Imagine um homem que testemunhou o poder de Deus de maneira extraordinária, que desafiou uma nação inteira e saiu vitorioso. No Monte Carmelo, ele orou e o fogo desceu do céu, consumindo o sacrifício em um confronto épico contra os profetas de Baal. Reis 18, 36 a 39. Contudo, logo após essa vitória monumental, Elias fugiu para o deserto, temendo pela sua vida diante das ameaças de Jezabel. Ali, ele sentiu o peso do cansaço emocional e físico, dizendo: já basta, Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor do que meus antepassados. Reis 19, 4. Nos dias de hoje, quantas vezes nos sentimos como Elias, cansados, sem saber o que fazer? A luta já se estendeu demais. O vazio vem como uma onda avassaladora. A pressão é muito forte, que pode nos levar a um ponto de exaustão. O que Deus fez por Elias foi profundamente significativo. Ele não o repreendeu, mas lhe deu descanso, alimento e sua presença. Saiba que Deus sabe tudo o que você passa. Moisés foi um dos maiores líderes da história, um homem chamado para tirar Israel do Egito e conduzi-lo à terra prometida. Ainda assim, ele não era imune à pressão. Em Números 11, 10 a 15, Moisés expressa seu profundo desespero. Eu sozinho não posso levar todo este povo. Esse peso é grande demais para mim. Se é assim que vais tratar-me, mata-me agora mesmo, se achei favor aos teus olhos. Moisés enfrentava o peso de liderar um povo ingrato e insatisfeito. Nos dias atuais, quantos líderes, sejam pais, professores, empresários ou pastores, não carregam o mesmo peso? A sensação de que nunca é suficiente, de que sempre há mais exigências, pode levar à exaustão emocional. A resposta de Deus a Moisés foi clara: reúna 70 anciãos de Israel para que compartilhem o fardo com você. Números 11, 16 a 17. Esta é uma lição poderosa para nós. Não fomos feitos para carregar tudo sozinhos. Pedir ajuda não é fraqueza, é prudência e sabedoria. Em um mundo que idolatra a autossuficiência, o exemplo de Moisés nos lembra: nem tudo conseguimos fazer sozinhos. Portanto, peça ajuda quando necessário. O profeta Jeremias é outro retrato da vulnerabilidade humana. Chamado para ser profeta em um tempo de rebelião, ele enfrentou rejeição, perseguição e até ameaças de morte. Em Jeremias 20, 16 a 18, ele chega ao ponto de amaldiçoar o dia de seu nascimento. Por que saí do ventre materno? Só para ver dificuldades e tristezas e terminar os meus dias na vergonha? Nos dias de hoje, é fácil nos identificarmos com Jeremias. Dificuldades financeiras, doenças. Quantas vezes enfrentamos rejeição e injustiças? Por defenderem princípios ou simplesmente por sermos diferentes. A sensação de isolamento pode ser esmagadora, especialmente em uma era em que a aprovação social está na moda. Contudo, mesmo em sua dor, Jeremias não abandonou sua missão. Ele é um exemplo de como Deus nos sustenta, mesmo quando tudo parece perdido. Através da vida de Jeremias, aprendemos que não estamos sozinhos. Deus é fiel para nos dar força para cruzarmos a linha de chegada, aonde está o propósito que Ele mesmo estabeleceu para nossas vidas.
Não tire os olhos da promessa que Deus te fez, pois Ele não volta atrás em sua palavra. Veja a história de Jonas. Ele foi chamado para pregar em Nínive, uma cidade conhecida por sua maldade. Após relutar e tentar fugir de Deus, ele finalmente obedeceu, e a cidade se arrependeu. Mas em vez de ficar alegre, Jonas ficou irado e deprimido, dizendo: Agora, Senhor, tira a minha vida, pois para mim é melhor morrer do que viver. Jonas 4:3. Jonas nos lembra daqueles momentos em que os planos de Deus não coincidem com os nossos. Quantas vezes questionamos a justiça por alguém que nos fez o mal? Por alguém que nos prejudicou? Mas a misericórdia de Deus é muito grande. Ele poupou a cidade de Nínive, mesmo contra a vontade de Jonas. Então nem sempre os seus planos são os de Deus. Então o melhor é não tentar forçar uma porta que ele já fechou. Deus respondeu a Jonas com paciência, usando uma planta como exemplo para ensinar-lhe sobre compaixão e misericórdia. A lição para nós é clara. Precisamos confiar nos planos de Deus, mesmo quando não os compreendemos. Ele sabe o que é melhor para nós. Poucas histórias na Bíblia são tão impactantes quanto a de Jó. Ele perdeu tudo: riqueza, saúde, filhos e reputação. Em sua dor, Jó amaldiçoou o dia de seu nascimento. Por que não morri ao nascer? Por que não pereci ao sair do ventre da minha mãe? Jó representa aqueles momentos na vida em que as perdas são tão esmagadoras que parecem insuportáveis. Seja a perda de um ente querido, de um emprego, perda financeira ou de um sonho. Todos nós enfrentamos temporadas de sofrimento que nos fazem questionar o sentido da vida. Contudo, a história de Jó não termina em tragédia. Depois de muito questionar, ele teve um encontro com Deus que transformou sua perspectiva. Jó percebeu que, embora não entendesse os caminhos de Deus, podia confiar em sua soberania e bondade. Ao final, Deus restaurou sua vida, sua dignidade, mostrando que o sofrimento não é o capítulo final para aqueles que confiam plenamente em Deus. O que fazer quando chegamos ao limite? Parece que Deus esqueceu de nós. Todos nós sentimos assim em algum momento da vida. Expresse para Deus o que está sentindo, como vimos os exemplos dos homens de Deus da antiguidade. Busque ajuda profissional se for preciso, familiares ou irmãos em Cristo. Sei que quando estamos em uma situação difícil, não queremos que as pessoas saibam, mas saiba que no deserto, Deus também levanta pessoas para nos ajudar. As chamadas conexões divinas. Essas pessoas também podem nos alertar, até usadas por Deus para nos dizer algo da parte de Deus ou direcionamento que nós não estamos enxergando. Abra seus olhos espirituais para enxergar os sinais. Lembre-se que Deus fala conosco de várias formas. Às vezes, das formas mais simples possível. Às vezes também ele fica em silêncio e precisamos entender isso. É difícil, mas precisamos aceitar. Às vezes a nossa aflição e ansiedade está tão grande que sufoca a voz suave do Espírito Santo querendo falar conosco. Esteja sensível à voz do Espírito Santo e peça a Ele para te conduzir nessa jornada tão difícil em sua vida. Busque também respostas em você mesmo. Entenda qual é o propósito de Deus para que esteja passando por isso. Pode perguntar a Ele: Senhor, o que Tu queres de mim? Diga: Senhor, eis-me aqui. Estou disponível para ser um instrumento Teu. Sabemos também que por uma própria desobediência nossa, pode ter nos levado a essa situação. Mas Deus é justo para nos perdoar, contanto que arrependemos e assumimos a culpa pelos nossos erros. Quantas vezes Deus pode ter falado para você abandonar esse erro, e você cheio do seu eu? Orgulho ou achando que as consequências não viria, continuou. Agora somente Deus pode te tirar desse sofrimento. Confesse tudo para Ele e confie nele. Procurar soluções fora da vontade de Deus, como atalhos ou práticas contrárias à sua palavra, pode nos levar a mais sofrimento. Comparar nossa luta com a dos outros alimenta a insatisfação e rouba nossa paz. Saiba que Deus é especialista em transformar desertos em testemunhos. Então, quanto maior a luta, maior será o testemunho. Deus está te preparando para um grande testemunho. Não para sua glória ou para você jogar na cara de alguém, mas para que o nome de Deus seja glorificado. Você que chegou até aqui, meu muito obrigado. Se é novo por aqui, já se inscreva no canal. Deixe seu like.
Compartilhe com outras pessoas essa mensagem e, por fim, deixe seu comentário. Fiquem todos com Deus. Nos vemos no próximo vídeo.